Olá, galera da Arsenal Brasil, tudo bem? Só passando aqui para fazer um pré-jogo rápido. Então, amanhã a gente vai enfrentar o Sevilla em casa, no jogo da volta, na quarta rodada da Champions League. O nosso grupo está numa situação bastante favorável, porque todos os jogos que não foram do Arsenal terminaram em empate, né? Então, né, quando os times vão perdendo muitos pontos, a nossa situação vai ficando favorável. Vencendo amanhã o Sevilla e contando que o PSV vença ou que tenha um empate entre Lens e PSV, o Arsenal vai precisar apenas de um empate contra o Lens para se garantir em primeiro do grupo. De qualquer forma, ganhar os próximos dois jogos nos coloca garantido em primeiro do grupo, seja lá o que aconteça na próxima partida. E eu acho que o mais importante é que a gente não tenha que ir para Eindhoven precisando de qualquer coisa. A gente poder botar um time alternativo e poder focar na liga. Nosso elenco já está um pouco no limite. E eu gostaria que a gente pudesse descansar um pouco certos jogadores que talvez não estejam fisicamente tão bem, né? Enquete dúvida para amanhã, para a alegria de muitos, mas eu acho que nosso elenco está sendo levado ao limite, não é bom, por mais que você ache o jogador ruim. Outro que não deve jogar é o Odegaard, que segue aí com a lesão, que não tem nenhuma relação com o jogo contra o West Ham, né? O Arteta explicou isso na coletiva de imprensa, então assim, o jogador está machucado. A vantagem disso é que ele pode não ser convocado para a seleção norueguesa e dar uma descansadinha, o que seria muito bom. Outro jogador que aconteceu o contrário, né? Ele foi convocado machucado, foi o Gabriel Jesus. Basicamente, o Fernando Diniz disse que não acredita no departamento médico do Arsenal, porque pediu para cortar o Martinelli porque ele estava machucado. E ele foi lá e jogou 20 minutos, meia hora contra o City. Então é prova que ele estava bom? Não. A prova é que ele. Né, isso foi explicado depois do jogo, né? O Arteta foi ao departamento médico perguntar se podia usar o Martinelli. Eles disseram que não. O Martinelli falou: pode sim, me coloca no time. Peitou o fisioterapeuta e o Arteta aceitou. Certo ou errado. Ele jogou machucado aquele jogo. Ele ganhou o jogo pra gente. Cumpre lembrar. Então, assim, sinceramente, vão fazer o Jesus pegar um avião de Londres para ir para Granja Comari, em Teresópolis, para eles olharem e falar: ih, tá machucado mesmo, né? Doideira. Aí ele volta para casa. Ele vai ficar 2 dias viajando para isso. Parece muito inteligente. Tá de parabéns à seleção brasileira por essa palhaçada. Enfim. Dito isso, nosso time amanhã tem uma grande dúvida, né? Quem vai jogar? Troçar ou Fábio Vieira? No lugar do Nketiah, né? Mas eu tô pensando que pode ser os dois. Pode ser os dois. A gente pode dar uma descansada no Jorginho, colocar o Rice, Vieira e Havertz, fazer meio campo muito leve. É um pouco leve, mas tem que considerar que o Sevilla não é um time super físico. O jogador mais fisicamente imponente deles é o Sérgio Ramos, que não veio pro jogo, né? Estão jogando com goleiro reserva também, então também tem desfalques, também tem problemas. Eu, sinceramente, não me preocuparia com o motor do Rakitic. Ele é um jogador técnico, mas não é um jogador rápido, né? Então, nem um jogador fisicamente imponente. Então, acho que o risco, o risco é baixo, né? Da gente se dar mal, assim e tal. Outro jogador que talvez jogue seja o Zinchenko, né? Com a gente tirando o Ben White um pouco de ação. Foi notadamente muito mal contra o Newcastle. Talvez a gente veja alguma rotação ali, mas as opções estão ficando bem rasas, né? Alguns jogadores da base treinaram com o time, talvez estejam no elenco amanhã, mas obviamente só seriam usados em situações muito limite, né? Então não tem muito mistério. Para quem viu, segunda-feira, se divertiu bastante com o Chelsea contra o Tottenham, que foi um jogo muito curioso, onde
Chelsea conseguiu golear e não ser convincente. É fantástico. Num dia em que a Premier League estava totalmente dedicada a mostrar que a arbitragem é maravilhosa, que na verdade o Arteta é um maluco, doido, que fica inventando coisas. Ai, porque ele não sabe perder, porque ele é estranho, porque, enfim. Porque na verdade essa galera tem uma inveja danada do Arteta. O Gary Neville deve, nossa, dormir todas as noites pensando, nossa, eu queria tanto ser o Arteta. Eu tentei ser técnico e meu Valência tomou de 7-0. Ai, ai. Enfim, essas coisas estão acontecendo lá. E aí o Tottenham quis jogar um jogo muito agressivo, com o seu talvez a pessoa mais desmiolada que anda nos campos ingleses, que é o Cuti Romero, que mereceu ser expulso 2 vezes, até ser expulso. O Dog, mesma coisa, mereceu ser expulso logo no começo do jogo, depois foi expulso por méritos próprios. Só para deixar claro, quando você dá um carrinho com os 2 pés levantados do chão, por mais que você não pegue no adversário, você tem um nível de descontrole muito grande e a recomendação é cartão vermelho. Isso está na regra, vocês podem procurar. Então, o VAR prevaricou. Como é muito comum do VAR ser muito seletivo na leitura e aplicação das regras. E esse, na verdade, é o problema que a gente está levantando, né? Que, por exemplo, teve um jogo importante da gente contra o Tottenham, onde marcaram um pênalti para o Son, onde o Cedric empurra muito de leve as costas do Son, disseram que aquele contato é um contato inaceitável dentro da área, que tem que ser pênalti. O contato com o Gabriel é o contato que é aceitável agora dentro da área, porque dá um Hadouken na nuca do zagueiro é permitido. Então, assim, me parece que esse problema fundamental do VAR é que os caras decidem baseado no desejo deles, né? Não baseado na regra. E aí fica muito difícil. Eu acho que a reclamação do Arsenal é perfeitamente pertinente. Tem que comprar essa briga. Teve gente aí denunciando que o seu Howard Webb andou passando um telefone para certas pessoas, certos Gary Neville, certos Michael Owen. Você pode ver que eles estão tweetando coisas muito parecidas sobre o Arteta no mesmo tom. E aí o técnico do Tottenham lá, o Postecoglou, ele deixou o time dele armado numa linha alta e o Chelsea não conseguiu fazer gol porque é horroroso, né? O Jackson, o atacante do Chelsea, ele conseguiu fazer 3 gols no jogo e sair com um expected goals maior do que isso, né? Ele fez 3,93 expected goals no jogo e saiu com 3 gols. Ele conseguiu fazer 3 gols e ter uma partida considerada ruim para os números que ele produziu. Em situação normal, um time minimamente capaz naquela situação teria feito 8 ou 9 no Tottenham. Sem brincadeira. Era muito simples, era só deixar o seu centroavante uns 15 metros impedido, jogar a bola pelo lado, o time adversário ia ter que correr atrás do jogador, o seu jogador ia estar de volta em condição legal, ele atacava o centro da área, gol, e gol, e gol, e gol, até cansar. Só que aquilo foi visto como um ato de coragem pelo técnico do Tottenham, que tem um princípio de jogo que não abre mão e tal, bicho. É impressionante a boa vontade que certos clubes têm da cobertura midiática, assim, é um negócio que é até difícil de entender. Mas enfim, eu acho que são as coisas que a gente vê no futebol. O Tottenham tá numa situação ruim agora, né? Vai passar alguns jogos sem sua dupla principal de zaga, Romero suspenso e o Van der Ven, que de fato parece ser um jogador muito bom. Estourou a seu posterior de coxa correndo atrás de jogadores do Chelsea por causa da tática doida do seu técnico. O Dog vai ficar um jogo fora, daqui a pouco volta. E parece que o James Maddison, aquele que todo mundo não entendeu por que não foi para o Arsenal, se machucou também. Lembrar que o Tottenham não está em nenhuma competição europeia e se eliminou da Copa da Liga muito rápido. Então eles têm um calendário muito leve. É capaz do Tottenham jogar apenas 40 partidas esse ano, né? Uma de FA Cup, uma de Copa da Liga e as 38 da Liga. E mesmo assim, o Maddison não conseguiu chegar em meados de novembro
inteiro. Lembrando que ele não joga com frequência pela seleção inglesa também, então ele tem descansos nas datas FIFA. Ele não é um jogador central para o time inglês, ele joga minutos aqui e ali, quando joga. Então, é por isso que ele não foi contratado, porque ele tem um histórico de lesão imenso. Isso já tinha sido debatido lá atrás, quando a gente escolheu ir atrás do Odegaard e não dele. Mais a mais, a gente não estava procurando um substituto para o Odegaard, a gente estava procurando um substituto para o Xhaka. Não é a mesma coisa. Enfim. É isso. Atualizei das coisas que estão acontecendo. Continuo achando que a gente fez uma boa partida no sábado. Infelizmente, a gente está sem pressão ofensiva. A gente não está conseguindo converter o nosso domínio territorial em chances de gol. Eu acho que isso tem muito a ver com a falta de movimentação do Nketiah, que embora tenha bons números de centroavante, ele tem um gol a cada 2 jogos pelo Arsenal. A gente está falando de uma minutagem já bem grande. O grande problema é que tem gols em jogos importantes, mas o grande problema do Nketiah é que ele joga só para ele. Ele procura criar o espaço dele para ele. Ele nunca vai fazer uma corrida de sacrifício para puxar um zagueiro, para criar um espaço. Isso acaba dificultando muito o Martinelli e o Saka, especialmente o Martinelli, porque é exatamente o que o Gabriel Jesus faz o jogo inteiro. E aí, quando o Rice está jogando mais avançado, ele não tem cacoete de criar esse tipo de espaço. E a gente está jogando basicamente com 2 jogadores a menos na movimentação ofensiva. E aí é óbvio que o nosso time vai sofrer com isso. Eu entendo o sacrifício do Rice, mas quando a gente começa a somar as coisas, começa a ficar um tanto difícil de sustentar isso. Então a gente tem que fazer pelo menos alguma coisa diferente. Bom, com a ausência do Nketiah contra o Sevilla, acho que pelo menos uma dessas coisas vai mudar. Talvez mudem de fato as duas. A gente veja o nosso esquema de box tradicional, com Zinchenko e Rice na base, Havertz e Fábio Vieira na parte de cima, com o Trossard na frente. E um jogo interessante para muitos desses jogadores se provarem, né? Quando a responsabilidade chega neles, eles terem o que fazer. É isso, gente. Até o pós-jogo.